Bom, vamos lá. O caso que a gente vai analisar hoje é quase um roteiro de filme, sabe? Imagine o cenário. Silos de aço, feitos para durar décadas, de repente começam a se corroer por dentro. A nossa fonte aqui é um estudo de caso de 1994 que foi investigar exatamente isso. O mistério era como um produto agrícola, que parece totalmente inofensivo, a colza, podia estar causando uma destruição tão agressiva. Exato. E olha, o problema era bem sério. Não era só uma questão estética, uma manchinha de ferrugem aqui e ali. Eles estavam encontrando ferrugem vermelha mesmo, sabe? Corrosão pesada nas paredes internas dos silos. E isso depois de só 2 safras de armazenamento. 2 safras? Nossa! Pois é. Isso levantou um alerta geral, né? Risco de contaminar a colheita, de perder o produto e, o pior de tudo, o risco da estrutura do silo simplesmente não aguentar o peso e, bom, desabar. Certo. E aí a investigação começou a notar alguns padrões, né? A corrosão, por exemplo, era sempre pior na parte de baixo dos silos. Isso. Na base e também no lado que ficava virado para o oeste. Que é onde bate mais sol e chuva, imagino. E quando foram olhar de perto, acharam os primeiros suspeitos. O selante de borracha das juntas, por exemplo, estava todo ressecado, rachado, a água passava por ali. E não só ali. Havia vãos onde as chapas de aço se encontravam, sabe? E as arruelas dos parafusos também não vedavam direito. Eram vários pequenos defeitos de construção. Mas espera aí. Um pouco de umidade, um vazamento aqui e ali. Isso seria o suficiente para causar um estrago desse tamanho e tão rápido? Parece desproporcional. Essa foi a grande questão. A umidade sozinha não explicava essa velocidade toda. Ela era só um ingrediente. Faltava o outro. Que era? As sementes de colza danificadas. O que acontecia é que, durante o carregamento e descarregamento, uma parte das sementes acabava sendo esmagada. E essa massa de sementes esmagadas, junto com a umidade que entrava, formava uma espécie de pasta, um tapete úmido que grudava nas paredes e nas juntas. Ah, entendi. Então a própria colza virou o problema. Mas como, quer dizer, como uma semente vira algo que corrói aço? É pura química. A semente de colza seca, inteira, é completamente benigna, não faz mal nenhum. O problema começa quando ela se quebra e entra em contato com a água. Ali começa um processo de degradação. E essa degradação libera uma mistura química bem complexa. E agressiva, pelo visto. Extremamente agressiva, incluindo ácido fórmico e ácido acético. Ácido acético, tipo vinagre. Exatamente. Basicamente, eles criaram, sem querer, uma pequena fábrica de vinagre dentro de cada silo. E esses ácidos atacaram primeiro a camada protetora de zinco, a galvanização, e depois foram direto para o aço. Nossa, faz todo sentido agora. E isso explica por que outros silos ali perto, que guardavam só trigo, por exemplo, não tiveram o mesmo problema. Isso, o trigo não tem essa mesma reação química. E a consequência disso tudo foi, assim, assustadora. Com base na velocidade da corrosão, o estudo previu o pior cenário possível. A vida útil total do silo seria de apenas 6 safras. 6 anos, antes de um colapso se tornar provável. 6 anos? É nada. E no melhor cenário? Mesmo no melhor cenário? Onde havia só a chamada ferrugem branca. E o que seria essa ferrugem branca, só pra gente entender? Boa pergunta. A ferrugem branca é o primeiro estágio. É a oxidação só da camada de zinco. É um sinal de alerta. Mas ainda não é o aço se desfazendo, que é a ferrugem vermelha. Certo. Então, mesmo nesse cenário mais otimista, com só essa ferrugem branca, a vida útil não passaria de 12 anos. É, muito, muito longe do que se espera de uma estrutura dessas. Então, resumindo a história toda, a culpa não foi da colza e nem só das falhas na construção. Foi a combinação... Foi a tempestade perfeita. As pequenas falhas deixaram a umidade entrar, a umidade reagiu com as sementes que foram danificadas no processo. E isso transformou um produto inofensivo num agente corrosivo super potente que ninguém esperava. É um exemplo clássico de falha sistêmica, né? Onde vários fatores pequenos, que talvez sozinhos não fossem um grande problema, se alinham e o resultado é catastrófico. Exato.
Mostra essa interação complexa e às vezes invisível entre os materiais, o ambiente e o que a gente guarda dentro deles. E isso deixa a gente com uma reflexão, né? O foco do estudo foi um produto agrícola, mas o princípio vale para tudo. Fica a pergunta: que outras interações químicas silenciosas, assim, podem estar acontecendo agora mesmo entre coisas que a gente armazena e os recipientes, só esperando uma condição inesperada, tipo um pouco de umidade, para revelar consequências que a gente nem imagina?